Se existe uma regra de ouro que nenhum professor de história no Brasil deixa de seguir, é a seguinte: sempre que for retratar os religiosos da nossa história, faça com que eles pareçam aqueles seres interesseiros, maquiavélicos, que querem enganar as pessoas para tomar suas riquezas e para isso usam como subterfúgio Deus. Em outras palavras, todo padre, todo religioso da nossa história é retratado como um espertalhão que quer tirar alguma vantagem dos outros e usa como desculpa para isso, como arma para isso, a fé. Procura iludir as pessoas para tirar alguma vantagem. Bem, aqui nesse canal eu não faço esse tipo de abordagem, ao contrário. Então hoje eu quero falar de um caso que é, assim, na minha opinião, é dos mais interessantes da nossa história, dos primeiros anos da nossa história. E esse sim é um caso pouco conhecido. Bem, olha, eu já falei aqui para vocês sobre a suposta viagem do apóstolo São Paulo até a Espanha. Espanha, na época do apóstolo São Paulo, era o nome que se dava para a Península Ibérica. E de maneira que ele teria pregado o evangelho ali nos primórdios da Península Ibérica, né? Ou aliás, nos primórdios do cristianismo, e seria um precursor, né, do evangelho na península e, portanto, um precursor do evangelho entre os portugueses, dos quais nós, brasileiros, descendemos. Falei também sobre a fantástica viagem do apóstolo São Tomé ao Brasil. E falei também do Frei Henrique Soares, né, que ficou mais conhecido como Frei Henrique de Coimbra, que foi o que rezou as primeiras missas no Brasil quando da viagem do Pedro Álvares Cabral. Falei também que ele veio na armada de Pedro Álvares Cabral, na esquadra, acompanhado de outros 6 religiosos, todos eles, inclusive o próprio Henrique Soares, franciscanos. De fato, e começando a falar desse episódio que eu vou falar aqui agora para vocês, os franciscanos tiveram proeminência. Talvez é provável que tenham sido os únicos a evangelizar o Brasil nos primeiros 50 anos. Então, os jesuítas chegam em 1549, mas antes disso, desde 1500 até 1549, quem semeou primeiro aqui o evangelho foram os franciscanos. E é sobre 2 deles que eu quero falar hoje com vocês. Então, a gente sabe que o São Francisco de Assis, né, foi o dia dele agora domingo passado, dia 5 de outubro, dia 4 de outubro, né? O São Francisco nasceu em Assis, na Itália, e ele é do final do século XII, acho que 1182, e ele era um jovem de família rica, que teve uma juventude leviana e tal, e aí, depois disso se converteu, adotou como marca, como hábito a pobreza e fundou uma ordem religiosa que existe até hoje, que é a ordem dos franciscanos. Tá. Agora, vindo aqui para o Brasil, houve no século XVIII um frei chamado Antônio de Santa Maria Jaboatão, um franciscano, e esse cara escreveu, esse religioso escreveu uma obra. Uma das obras dele, a mais importante, se chama Novo Orbe Seráfico Brasílico, ou Crônicas dos Padres Menores da Província do Brasil. Isso é um documento riquíssimo, com informações sobre a presença dos franciscanos no Brasil. E a história que eu vou contar para vocês hoje está relatada nesse livro, que eu estou com ele aqui aberto na tela do computador, quero até ler para vocês um trecho. Esse Antônio de Santa Maria Jaboatão
se tornou franciscano aos 22 anos. Ele nasceu em... aqui onde, na Grande Recife, hoje fica a cidade de Jaboatão, que na época, deixa eu ver se eu encontro aqui, se chamava Freguesia de Santo Amaro de Jaboatão, pertencia à capitania de Pernambuco. Ele nasceu em 1695 e morreu em 1779 em Salvador. Tá. Que história é essa que o Frei Jaboatão conta pra gente? Acompanhe. É o seguinte. Na viagem de Gonçalo Coelho, de 1503, aquela viagem que eu já narrei para vocês, que veio o Américo Vespúcio, que eles se separaram, aí o Vespúcio veio bater aqui no litoral brasileiro, fundou a feitoria de Cabo Frio, tá. O Vespúcio volta para Portugal e algum tempo depois o Gonçalo Coelho reagrupou as naus, porque ele tinha desgarrado lá perto de Fernando de Noronha, e veio também bater no litoral brasileiro, precisamente onde Cabral tinha chegado. Então, os índios daquela região reconheceram eles. E, de acordo com o relato do Frei Jaboatão, que é baseado em outros cronistas franciscanos, veio nessa expedição de 1503 2 franciscanos que vieram com a responsabilidade de fundar a primeira igreja aqui no Brasil. Então, esses 2 franciscanos vão, de fato, construir uma casinha ali onde hoje é o litoral da Bahia, que vai ser a primeira igreja franciscana, a primeira igreja do Brasil, e ela era franciscana. Mas um pouquinho antes, o Frei Jaboatão fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a providência de Deus, agindo na sua sabedoria, fez com que os índios, e veja que curioso, os índios viviam num lugar riquíssimo. Havia aqui nas terras brasileiras ouro, prata, diamantes, riquezas de todos os tipos, uma terra riquíssima, e os índios eles não eram apegados à riqueza. Eles eram pobres, por assim dizer. Não acumulavam riquezas. E quem foi que a providência mandou para cá para ganhá-los para a fé cristã? Franciscanos, que eram exatamente assim. Abriam mão da riqueza, optavam por uma vida de pobreza. Então, de acordo com o Frei Jaboatão, isso foi uma ação de Deus, dos céus, ele fala, para poder criar uma certa empatia entre o índio e o evangelizador. O que mais que eu tenho aqui para dizer para vocês sobre esse caso? Bem, então em 1503 vieram esses 2 franciscanos na expedição do Gonçalo Coelho. Aí as expressões que o Frei Jaboatão usa. Eles foram os primeiros semeadores do Santo Evangelho. Isso é a citação dele, tá? Começaram a plantar com o seu apostólico zelo a semente da palavra divina e a regar a semente com o seu sangue, colhendo por prêmio do seu trabalho o fruto do martírio. Então, deixa eu ler aqui um trecho do livro para vocês. Escutem aí. É numa linguagem muito antiga, eu vou tentando adaptar aqui aos poucos. Então, olha só. No lugar de Porto Seguro, em que 3 anos antes haviam aportado o padre Frei Henrique de Coimbra e os demais, de que já falamos, primeiros descobridores da nova e espiritual conquista, tomaram terra estes segundos. Então, os primeiros foram Frei Henrique e aqueles outros franciscanos. Os segundos foram esses 2 franciscanos, que ele diz que o nome deles se perdeu e que só estão inscritos no livro da vida. Tá. Aqui, ajudados dos próprios naturais, dos índios, de quem foram bem recebidos e com mostras de agrado, como os que se não esqueciam ainda do bom tratamento que lhes haviam os nossos dado da primeira vez, ou seja, os índios lembravam da esquadra de Cabral e do bom tratamento e estavam retribuindo.
e de alguns portugueses que levavam consigo, deram princípio e concluíram com pressa uma pobre casinha com sua pequena igreja da invocação do seráfico patriarca São Francisco, e foi este o primeiro templo dedicado a Deus que se levantou em todo o Brasil. 2 anos, com pouca diferença, assistiram neste recolhimento aqueles ministros do Altíssimo, exercitando-se com o gentil do lugar em atos de verdadeira caridade e amor do próximo, de que colhiam copioso fruto na conversão de umas ovelhas por tantos 1000 anos separadas do grêmio da igreja. Ou seja, por quase 2 anos, esses 2 missionários franciscanos evangelizaram os índios e converteram muitos deles, esses membros de um povo que por milhares de anos estiveram afastados do alcance do evangelho. Tá? Acharam-nos para receber os rudimentos da fé e seus mistérios tão bem dispostos como a terra nova, quando se lhe aplica a primeira semente, que a abraça benigna, nasce com vigor e frutifica com lucro. Tudo acharam neste gentil os novos semeadores. Tá, então o que aconteceu? Por quase 2 anos, a partir de 1503, os 2 fundaram a primeira igreja do Brasil, onde hoje é Porto Seguro, naquela região, e conseguiram converter muitos índios. Mas aí, o que aconteceu? O lobo infernal, nas palavras do Frei Jaboatão, semeou no coração de alguns indígenas o ódio. Ele não queria, o diabo, né, o demônio, não queria perder aqueles seus fiéis súditos de tanto tempo. Semeou o ódio, e aí o que aconteceu? Resumindo para o vídeo não ficar muito longo. Alguns indígenas armaram uma emboscada, fizeram uma feira, das quais eles às vezes faziam com seus produtos. Os portugueses vieram, e aí eles, armando a emboscada, mataram vários portugueses, que eles tinham medo desses portugueses impedi-los de matarem os padres, os franciscanos. E aí, depois que eles mataram uma boa parte dos portugueses que apoiavam os franciscanos, foram até a igrejinha, encontraram os 2 rezando, mataram os 2 a pauladas e os devoraram. Tá? E aí, ele ainda narra um artifício que eles usaram para enganar outros portugueses que chegavam por ali. Eles vestiram 2 índios com os hábitos dos frades, e aí, quando algum português chegava por ali, ou algum grupo, eles pegavam esses portugueses de surpresa e também os matavam e os comiam. Mas aí, depois disso, ele diz que os portugueses descobriram a artimanha, foram lá e resgataram os hábitos desses 2 franciscanos. Por isso, eles são considerados os primeiros mártires, vamos dizer assim. E tudo isso, ele diz que ele colheu, toda essa informação, ele colheu de crônicas de outros padres franciscanos, e cita até um tal de padre Teles, tá? E tem até a data. De acordo com esse relato, o assassinato e o martírio, né, desses 2 franciscanos se deu em 19 de junho de 1505. Beleza, pessoal? Então essa é uma informação difícil de encontrar. Obviamente, essa não é uma informação que está baseada em outras fontes, mas não deixa de ser um relato que merece a nossa atenção, e não há motivo assim para a gente duvidar desse relato. A gente que é cristão, tanto católicos como protestantes, não tem sentido duvidar dessa narração, porque que motivo teria o Frei Jaboatão para inventar uma história como essa? Né? Então fica aí esse relato muito importante e muito marcante da nossa história. A primeira igreja do Brasil, então, foi construída por 2 franciscanos em 1503, na Bahia. Um abraço.